Bonjour. Bom, hoje eu estou aqui com uma amiga que eu conheci hoje, a Ana. Bonjour. Eu vou filmá-la, ela vai falar um pouquinho sobre... Ela já mora há um tempo na França e ela vai falar um pouquinho para nós sobre como foi o contato dela com a língua e a cultura francesa. Assim, são aspectos bem interessantes que você que gosta ou tem vontade de aprender língua francesa é bem interessante de ouvir. Tá bom? Vamos lá, então. Quando cheguei na França, eu sabia falar francês, sabia falar o básico. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît, c'est tout. E quando eu cheguei na França, eu não tinha ideia do tamanho que é o comprometimento para aprender o idioma, porque é muito mais que o idioma, né? Eu estava falando para você que são os 5 sentidos, é o paladar, é o ouvir, é o sentir, é o tato, tudo ao mesmo tempo. Então leva um tempo para absorver o idioma. Então quando eu cheguei não sabia falar nada. Então é horrível você estar num lugar assim e você não conseguir se comunicar. Então você acha que, por exemplo, uma pessoa que sabe, conhece minimamente a língua, tem uma experiência completamente diferente visitando o país? Tem, porque as informações elas chegam completas, elas chegam na hora. E no começo, primeiro tem aquela fase quando você não entende nada, aí você tem que buscar o curso. Aí no curso você começa do zero. Eu, quando cheguei, logo na primeira semana, eu pedi para fazer uma assinatura do Le Monde, porque eu gosto muito de ler, e eu lia, eu não entendia nada também, sabe? Mas eu grifava as palavras que pareciam português. Então, quando chegava no final da página, estava todo marcado. Então, eu falei, nossa, isso aqui parece com isso aqui em português. Então, eu comecei a fazer essas ligações. Mas eu não entendia se era presente, passado ou futuro. Aí, depois, no curso que eu aprendi, daí eu passei com você o tempo presente. Aí, eu comecei a encontrar sentido naquilo que eu estava lendo. No começo, eu entendia o global, eu entendia a história, né? Globalmente. Mas depois com a aula, eu passei a entender o contexto mesmo, o tempo e tudo mais. Então eu fiz 6 meses de mergulho intenso quando eu cheguei lá. Eu fiz 6 meses na Universidade de Reims, que é um curso específico de francês para estrangeiros, tinha muitos chineses na minha sala, tinha indianos também, eu era a única brasileira. E eu acho que aí foi o começo mesmo para desbloquear. E eu tinha que pegar o trem para ir nessa outra cidade, então para pegar um trem sozinha, para ler um bilhete, para pegar ônibus sozinha, sabe? Então ao mesmo tempo foi uma aventura, uma descoberta, e se virar sozinha num país onde no começo eu não entendia nada, e chega no final do curso eu já estava entendendo muita coisa. Eu, desde ir ao local onde eu tinha que fazer os estudos, até pedir a comida e me sentir mais à vontade. Legal. E que dica ou que conselho você diria, assim, para quem está começando? Ou que tem vontade, tem medo, assim, sabe? Daquele francês difícil de falar? Eu acho que cada um tem seu tempo. Cada um tem uma palavra em francês que se chama, uma expressão que é prends ton temps. Prends ton temps. Tenha o teu tempo. Cada um tem um tempo diferente, tem um despertar diferente. Para mim, o que foi o primeiro desbloqueio foi a leitura, porque eu encontrei muitas palavras semelhantes ao português, então eu prestava muita atenção em revista, em jornal, em livro, então eu grifava. O segundo desbloqueio foi com o ouvir, aí eu já entendia o que as pessoas falavam, às vezes não entendia tudo, mas eu já pescava a ideia. O terceiro desbloqueio é o falar, porque quando a gente já tem um vocabulário vindo da leitura, já tem um pouco da escuta, quando a gente vai falar, a gente estrutura a frase como a gente aprende, né? Ainda é do modo não automático. E depois quando junta esses 3, né, leitura, o ouvir e o falar, de tanto praticar, chega uma hora dar um clique. Aí não precisa mais fazer essa tradução, sabe? Então a coisa já vem automática. Então a conversação ela começa a fluir. E o terceiro e o quarto, último obstáculo, etapa, é a escrita.
Por que escrita? Não, tudo bem, esse tempo todo, durante a leitura, durante a escuta, durante a fala, a escrita ela acompanha, mas quando a gente faz uma dissertação, um texto, uma prova, uma estruturação, uma redação, é muito mais do que isso, na minha opinião. Porque ali tem a forma de reflexão francesa. E é diferente da nossa forma de refletir, de pensar e estruturar. Porque é algo que vem, né, de dentro para fora. Então, quando eu escrevo um texto em português, é muito autêntico, vem de dentro para fora e o texto sai. Quando em francês, tem que pensar na estruturação, da gramática e tudo mais. E mesmo assim, a pessoa que ler esse texto em francês, ela vai falar assim, eu entendi o que você quer falar, a estrutura está correta, mas a gente ainda se expressa de uma outra forma. Tem algo diferente Tem ali. algo diferente, então é perceptível para eles quando um estrangeiro escreve, redige um texto, sabe? Então isso é um aprendizado para a vida inteira. Essa última etapa é o aprendizado que vai carregar a vida inteira. Ana, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelas suas dicas, seus conselhos. Bisous. Bisous.